Meus irmãos, a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 43, versículo 11, diz assim: Então seu pai Jacó orientou: Se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra, para levardes como presente a este homem poderoso, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. A forma com que os filhos de Jacó relataram sobre o governador do Egito deixou Jacó com medo pela vida de seus filhos. José ainda não havia se revelado irmão, e com isso ele foi muito duro com seus outros irmãos a qual foram buscar alimento no Egito. Quando Jacó ouviu falar acerca desse governador que era duro e até mesmo muito poderoso, Jacó temeu pela vida de Simeão, que havia ficado no Egito, e agora pela vida de Benjamim, que José, sendo governador, só havia falado que iria liberar Simeão se Benjamim viesse até o Egito. Diante dessa situação, Jacó, ele vai falar com seus filhos: levem alguns presentes no meio das bagagens para este homem poderoso. Levem um pouco de bálsamo e um pouco de mel. O bálsamo, naquele tempo, era um dos remédios mais caros e valiosos da época. O seu peso era equivalente a ouro. Jacó, quando está enviando um pouco de bálsamo e um pouco de mel, ele estava querendo curar as feridas na alma deste homem tão duro e tão arrogante. Um pouco de mel para trazer doçura à vida amarga daquele homem que se apresentou para os seus filhos. O que eu aprendo com Jacó é que às vezes nós temos que trocar as armas da indireta, as armas de querer vingança, por um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Aqueles que talvez nos perseguem nem fazem ideia do Deus a qual servimos. Mas você, que tem Deus no teu coração, tem que fazer a diferença, mesmo quando estiver sendo injustiçado muitas das vezes. Jacó poderia orar a Deus, pedir ao Senhor para que fizesse inúmeras coisas. Mas ao invés disso, ele entende que ele também pode tomar uma atitude diferente. E é isso que ele vai fazer. Ele não quer vingança. Ele apenas entende que por trás de um homem que demonstrava ser duro e opressor, havia um coração ferido. E é isso que eu quero falar com você neste momento através desta palavra. Nem todas as pessoas que te afrontam e que querem o teu mal realmente são más. Existem pessoas que apenas estão feridas e querem ferir pessoas. Mas a partir do momento que você enviar um pouco de bálsamo e um pouco de mel, você vai ver a grandeza que existe dentro delas. José era irmão daqueles homens que desceram ao Egito. Só que no primeiro momento, na primeira visita, ele não se revelou. Pelo contrário, ele se mostrou ser um homem duro, poderoso e arrogante. Às vezes, aqueles que nos ferem são nossos irmãos, só que estão passando por um período difícil, mas cabe a mim e a você enviar um pouco de bálsamo e um pouco de mel, para que tudo venha a ser esclarecido. E no momento certo, Deus,
Ele irá nos surpreender. É então que nesse dia nós possamos entender que se nós temos o bálsamo, que é o remédio para as feridas da alma, e se temos o mel para adoçar a vida, que possamos fazer uso dele, porque Deus, ele vai nos honrar nessa terra. Soberano Deus, eterno Pai, continua Deus trabalhando na nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais esse dia a qual o Senhor nos concedeste. Continua, Deus, sustentando, ó Pai, a cada um de nós. Continua, Pai, nos fortalecendo e que nesse dia possamos honrar, ó Pai, o Teu nome. Que possamos, ó Deus, ter bálsamo e mel na nossa vida. Para que quando pessoas, ó Pai, feridas, encontrarem, ó Pai, conosco, querendo, ó Pai, ferir outras pessoas, que possamos, ó Pai, sarar, que possamos, ó Pai, adoçar vidas de pessoas tão amargas, ó Deus, devido aos sofrimentos deste mundo. Então continua, Deus, sustentando a cada um de nós. Nos abençoa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.